entre nós, que desce do trono de Deus. Há um rio de vida fluindo entre nós, que desce do trono de Deus. Há uma fonte bendita fluindo entre nós, que dá vida ao povo de Deus. Declare isso, que é o rio de vida. Há um rio de vida fluindo entre nós, que desce do trono de Deus. Há uma fonte bendita fluindo entre nós, que dá vida ao povo de Deus. Jesus vem nos curar, nos erguer em glória e poder. Jesus vem liberar entre nós teu Espírito, somos teu povo. Jesus, digno tu és de louvor e adoração. Nos rendemos aos seus pés, e um trono de glória levantamos a ti, Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O seu rio está entre nós. O seu rio está sobre nós. Há um rio de vida fluindo entre nós, que desce do trono de Deus. Há uma fonte bendita fluindo entre nós, que dá vida ao povo de Deus. Jesus veio nos curar, ele veio sim nos erguer em glória e poder. Jesus veio liberar entre nós teu Espírito, somos teu povo. Ele é digno, Jesus, digno tu és de louvor e adoração.
levantamos a ti, Jesus, e o trono de glória levantamos a ti, Jesus, e o trono de glória levantamos a ti. Foi através de Cristo que o nosso acesso foi liberado ao trono do Pai. Livre acesso ao trono do Pai. Livre acesso. Livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Você pode declarar isso? Você tem livre acesso ao Pai. Não existe nada que possa te impedir. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode chamar Ele de Pai. Porque Ele é o seu Pai. Oh Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Oh meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Sinta a presença do Senhor, sinta a glória do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Cante para o seu Pai. Glória a Deus. Deus seja louvado nessa noite. Como é bom estar com você mais uma vez, para nós louvarmos e exaltarmos a Deus, glorificarmos ao Pai, por tudo aquilo que Deus tem feito, pelas suas maravilhas, pelo seu poder e pela sua autoridade. Deus é bom, igreja, e em todo tempo, Deus é bom. Aleluias! Como eu louvo a Deus por esse tempo, como eu louvo a Deus por esses momentos, porque nós temos aprendido muita coisa, não é verdade? Nós temos aprendido tantas coisas, lógico, nós temos buscado de Deus, e eu particularmente tenho buscado muito de Deus nas madrugadas, e eu tenho falado muito com Deus a respeito de tudo que nós estamos vivendo, né? Vocês aí com seus problemas, eu tenho os meus, as nossas famílias têm os nossos problemas, e cada um tentando resolver da melhor forma possível. É um tempo que Deus tem permitido a gente alinhar os nossos pensamentos, alinhar a maneira de nós agirmos, alinharmos a forma de nós pensarmos, né? Mas quando eu penso, às vezes, em uma situação, ele logo vem no meu coração, na minha mente, no meu espírito, na minha alma, aquilo que o Senhor sempre fala para nós, né? Que Ele tem propósito para a nossa vida, que Ele tem a grandeza dEle sobre nós, que Ele tem a graça dEle sobre nós, né? Parece que vejo quando Ele falava, quando o Senhor dizia na palavra para Paulo, né? Trazendo a existência, trazendo grandeza, trazendo poder sobre a vida daquele homem, dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E é tão interessante isso, porque quando a gente se posiciona diante da palavra e a gente começa a vivenciar o novo de Deus, a gente começa a ver a grandeza de Deus, né? Eu começo a ver, amado, esses dias eu tenho visto o cuidado de Deus em todos os detalhes. Eu não sei se você já reparou, eu não sei se você já observou, talvez você aí, por causa das coisas que andam acontecendo no seu dia a dia,
você não tem reparado, né, naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem cuidado de você, na maneira que Deus tem feito, no jeito que Deus tem feito. E eu quero falar com você para que você observe, sabe? Observe atentamente tudo que Deus tem feito, o cuidado dele, a grandeza dele, o poder dele, as maravilhas dele, porque, amado Deus, ele tem sido muito bom, ele tem sido um Deus justo. Nós temos trabalhado, nós temos desenvolvido para que a igreja do Senhor em breve possa voltar a ter os cultos, para que a gente possa estar unido novamente. Só que as coisas têm acontecido, né, vamos dizer assim, lá fora, de uma maneira que está um pouco até meio complicada a gente tomar algumas decisões desta forma. Mas eu entendo, amado, que Deus tem cuidado de nós. Tenho no meu coração que em breve nós vamos louvar a Deus novamente. Não que nós deixamos de louvar, entenda o que eu quero dizer. Louvarmos juntos, sabe? Podermos abraçar um ao outro, podermos enxergar ou visualizar, né, as pessoas que nós amamos. Tantas coisas têm acontecido e muitas das vezes nós olhamos assim. Essa semana mesmo a gente estava analisando e pensando, poxa, nós vamos ter que separar algumas cadeiras para que as pessoas não possam estar, né? Isso é meio complicado, porque pela lei nós não vamos poder deixar adultos na igreja, adultos não vamos poder deixar pessoas idosas na igreja, pessoas que têm talvez aí um ponto negativo, como uma diabetes ou alguma coisa nesse sentido. Isso é muito triste, não é verdade? Então isso entristece a nós, por isso que nós devemos buscar a Deus, para que Deus nos dê a solução de todos os problemas. Mas, amado, eu quero ministrar ao teu coração nesta noite uma palavra, já falando daquilo que Deus tem tratado conosco nas madrugadas, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração nas madrugadas. Eu tenho pedido muito o favor de Deus, eu tenho pedido muito a graça do Espírito de Deus sobre a minha vida, não só sobre mim, mas sobre todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus. Pedir o favor de Deus. Por que pedir o favor de Deus? Porque a gente sabe que sem o favor e sem a misericórdia, sem a graça de Deus, nós não vamos viver, nós não vamos conseguir chegar nos nossos objetivos, nós não vamos conseguir chegar naquilo que Deus determinou para a nossa vida. Por isso que eu tenho passado um tempo, né, de busca diante da autoridade do Senhor, pelo favor dele sobre a minha família, sobre a igreja, sobre os meus irmãos, sobre todos que fazem parte da minha vida. Eu tenho pedido muito isso para Deus. Deus, o seu favor sobre eles. Por que o favor? Porque o favor de Deus, amado, ele nos ajuda a caminhar. A graça do Espírito nos ajuda a chegar a patamares daquilo que Deus tem proporcionado para a nossa vida. E os propósitos de Deus não foram esquecidos, pelo contrário. Eu sei que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu tinha propósito no meu coração para este ano, eu tinha tanta esperança, eu tinha tantas coisas para mim. Amado, os propósitos de Deus não se acabou. Os propósitos de Deus não terminou no meio do caminho, pelo contrário. Deus, ele sabe muito bem como tratar com você, como manifestar a graça dele sobre você. Lá no livro de 1 Coríntios, se você tiver a Bíblia aí, pega comigo. 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 10, Paulo ele fala algo muito interessante para nós. 1 Coríntios 15, verso 10 diz assim, se você abriu aí comigo, glória a Deus por isso, é bom demais, né? Nós meditarmos a cada dia, sabe, amado, quando a gente pede o favor de Deus para nós, a grandeza dele se estabelece sobre nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha isso, que coisa linda. É uma definição, eu acho isso lindo,
da parte de Deus, revelando ao nosso coração aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer manifestar em nós, aquilo que Ele quer trazer como grandeza, a graça dEle. Sabe, amado, quando Ele fala da graça, eu começo a entender que nós podemos desfrutar desta graça e viver as grandezas dEle sobre a nossa vida, viver o favor de Deus, viver os milagres, viver a grandeza, viver o poder, viver a autoridade. Talvez você está olhando e você está dizendo, mas bispo, eu não estou vivendo esses momentos alegres. Claro, ninguém está vivendo momentos alegres, mas é agora, amado, que Deus está treinando a minha vida e a sua vida para nós entendermos qual é o propósito dele. E a única coisa que consegue sustentar ou consegue estabelecer aquilo que Deus tem sobre a nossa vida é a graça dele. Por isso que Paulo, quando ele fala aqui, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu só consigo ser alguém, eu só consigo me posicionar, eu só consigo ter a força se eu tiver a graça de Deus, se eu tiver o chamado daquilo que Deus chamou nós para fazermos, amado. Quantas vezes nós precisamos entender o propósito daquilo que Deus tem sobre nós? Quanto maior é a nossa necessidade, maior é a graça de Deus para nos assistir. É verdade, isso é muito natural. Quanto maior a nossa necessidade, você já reparou? Quanto mais fraco nós estamos, quanto mais com dificuldade nós estamos, quanto maior necessidade nós temos, maior é a graça dele sobre nós para nos assistir. Para quê? Para guiar os nossos passos. A intenção de Deus nunca foi destruir a nossa vida. A intenção de Deus nunca foi levar nós a um patamar, vamos dizer assim, de derrota. Pelo contrário, Deus, Ele quer fazer na tua vida, amado, e Ele está assistindo você para ver se você pode, aleluia, ter a força suficiente. Muitas das vezes nós nos mostramos fracos, aleluia, e a Bíblia diz em Provérbios, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, maior será a nossa frouxidão. O que Ele quer dizer com isso? Quando nós estamos olhando para nós como seres humanos, achando que Deus não vai fazer na nossa vida, nós começamos a olhar, aleluia, e entender que nós não vamos ter força. Agora preste bem atenção, ele diz, se nós nos mostrarmos fracos, o que significa isso? Se eu me mostro fraco diante das questões que eu estou vivendo, amado, e é lógico, essas questões às vezes são questões que trazem peso, que trazem consequência, que trazem dificuldades para nós, mas Deus não chamou nós para vivermos, aleluia, sem olhar aquilo que Deus está fazendo sobre nós. As dificuldades existem, os problemas existem, as coisas que nós estamos enfrentando existem, mas nós temos um Deus na terra, aleluia, que pode manifestar em nós a graça dele sobre nós, aleluia. O Senhor, ele está no céu, mas ele, através da nossa vida, ele tem a graça dele sobre nós. Eu lembro de uma passagem, talvez você vai se lembrar junto comigo, de um homem chamado, aleluia, Moisés. Se você meditar comigo, você vai entender o que eu quero dizer ao teu coração. Quem era Moisés? Moisés era um homem que ele já nasceu com o chamado, ele já nasceu com um propósito, ele já nasceu com uma direção espiritual para a vida dele, mas em tudo ele teve que, antes de ser, aleluia, o homem que ele foi, ele teve que passar por alguns processos. A Bíblia diz que logo no início, quando ele, aleluia, foi chamado por Deus, quando Deus queria se manifestar, ele seria levantado um homem que ia libertar Israel, ele seria um homem que ia tirar o povo do Egito, ele seria um homem que ia manifestar a grandeza de Deus sobre toda aquela nação. Ou seja, quando ele nasceu no ventre da sua mãe, a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele se posiciona e ele é colocado dentro de um cesto, um junco, é largado no rio, aleluia, e é levado, aleluia, pelo rio afora. Quando a Bíblia diz a respeito disso, amado, talvez a mãe, talvez a irmã, talvez a família já não tinha mais perspectiva de vida para ele, talvez não sabia para onde ele ia, não sabia para onde seria o destino dele. Sabe, amado, às vezes você está desse jeito, você está olhando as coisas saírem da tua mão, sair do controle, você não está conseguindo mais, aleluia, ter o foco no objetivo daquilo que Deus chamou você. Mas deixa eu dizer uma palavra para você, se você tiver a graça de Deus sobre a tua vida, ela vai te sustentar, ela vai manifestar ela sobre a tua vida, ela vai trazer a excelência de Deus sobre a tua vida. E aí Deus pega aquela criança que foi colocada pela sua mãe, aleluia, Moisés, e ela é destinada para onde? Ela é destinada para a mão, aleluias, de uma
mulher que tinha todo o controle ou todo o domínio, porque ela era filha de Faraó, e ela podia entregar para Faraó e tirar a vida de Moisés, mas ela não fez isso. Por que ela não fez isso? Porque o favor de Deus estava sobre Moisés. O favor de Deus tinha uma predestinação, tinha algo sobrenatural para acontecer, tinha um propósito de Deus na vida de Moisés. E quando Deus quer fazer isso, amado, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer na tua vida, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Talvez você está aí olhando para você e você está esquecendo do propósito que Deus levantou você na terra, dos propósitos que Deus quer fazer na tua história de uma forma sobrenatural. Biblicamente falando, a Bíblia diz que Moisés, ele cresce naquele lugar, ou seja, ele cresce no palácio, ele cresce comendo das melhores coisas, ele cresce aprendendo, aleluia, todas as doutrinas do palácio. E ele estava na terra do amigo? Não, ele estava na terra do inimigo. Só que ele, como hebreu, amado, aleluia, ele tinha no sangue um propósito de Deus para libertar o povo de Israel. O que eu quero dizer com isso para você, amado, que o tempo de Deus e o propósito de Deus ia chegar na vida de Moisés. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Moisés tinha sobre ele um favor. Moisés tinha algo sobrenatural na vida dele, um chamado específico. Deus não ia esquecer dele, como Deus não esquece de você. Deus não esquece do seu chamado, Deus não esquece da sua família, Deus não esquece da promessa dele sobre você, Deus não esquece do propósito que ele tem sobre a tua vida. Pelo contrário, Deus, ele sabe muito bem aquilo como vai fazer na tua vida, meu querido. Talvez você está olhando dentro de você, aleluia, e achando que Deus não vai fazer. Talvez dentro da tua história você está pensando assim, mas como que eu vou fazer? De que maneira que eu vou agir, bispo? Você simplesmente tem que buscar a presença, buscar o favor de Deus sobre a tua vida, buscar a graça de Deus sobre a tua vida, e o favor de Deus vai chegar na tua história. Talvez você está olhando para você mesmo, você não está acreditando no que está acontecendo ao teu redor, mas o favor de Deus, quando ele está sobre a vida de um homem, de uma mulher, amado, Deus, ele se manifesta. Por isso eu estou dizendo para você, aleluia, não esqueça do propósito de Deus que ele tem sobre a tua vida. Não esqueça daquilo que Deus chamou você para fazer. Não esqueça daquilo que Deus está estabelecendo sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele cresce, e quando ele cresce, aleluia, a Bíblia relata que ele vai passear no palácio. E quando ele vai passear no palácio, amado, aleluia, ele vê lá uma discussão, ele vê um hebreu que era, aleluia, que estava apanhando de um egípcio. A Bíblia relata que ele perde o controle e ele vai lá e ele tira a vida do egípcio. Por quê, amado? Porque estava no sangue dele. Ele tinha, aleluia, dentro dele algo diferente. O que eu estou dizendo para você, amado, é lógico. Você tem que entender o que Deus tem como propósito sobre a tua vida. Você tem que entender o que Deus quer fazer na tua história. E quando aquele homem, ele se posiciona, diz a palavra de Deus, amado, que ele mata o egípcio. E ele mata o egípcio, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que está tudo normal, aleluia. Só que tem um momento, amado, que quando ele chega, ele é observado por outras pessoas que são hebreus. E tem uma discussão entre hebreus, ele vai lá e se mete nessa discussão, e um deles que estão discutindo, um olha para o outro e fala assim, mas espera aí, você não é aquele que matou o egípcio? E aí ele percebe que as pessoas estão sabendo do que ele fez, e ele resolve fugir daquele lugar. Só que o faraó descobre o que estava acontecendo e manda homens atrás dele, aleluia. Só que a Bíblia vai relatar que ele vai para Midian. Ele vai para a cidade de Midian. E quando ele vai para a cidade de Midian, amado, aleluia, ali ele encontra a esposa dele. Ele encontra a pessoa que seria a parceira dele. Ele encontra, aleluia, um homem que dá acolhimento a ele. Às vezes nós falamos assim, mas ele é um fugitivo, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele tinha ousadia dentro dele. Ou seja, ele tinha um chamado específico da parte de Deus na vida dele. Então todo o propósito tinha que se cumprir na vida dele. Todo o propósito tinha que ser alinhado com aquilo que Deus determinou sobre a vida dele. O que eu estou dizendo para você, quando você tem a graça de Deus, amado, Deus, ele coloca você no trilho daquilo que ele chamou você para fazer. Não fique preocupado, mas que maneira, e você só tem que agir. Quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou, aleluia. Nós não somos ninguém se não tivermos a graça de Deus. Nós não somos ninguém se não tivermos o favor de Deus. Nós não somos ninguém se nós não tivermos, aleluia, aquilo que Deus tem sobre nós, amado. Deus é contigo, e Ele tem propósitos para fazer na tua vida.
Então dentro do teu coração você não tem que achar, mas e agora? O que vai acontecer? De que maneira vai acontecer? Aleluias! Deus, Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Você não tem que ficar preocupado achando, mas de que maneira vai acontecer? Escute isso. Moisés carregava sobre ele, amado. Ele carregava sobre ele, sobre a vida dele um propósito. Ele carregava sobre ele uma marca. Ele carregava sobre ele, aleluias, um chamado. O que eu estou dizendo para você, tem uma marca de Deus na tua vida. Tem uma marca com propósito na tua vida. Tem um chamado específico da parte de Deus, amado. Aleluias. Deus tem um propósito sobre você. E esse propósito não pode morrer no meio do caminho, não. Tudo que está acontecendo é para que você possa se levantar na ousadia e entender que Deus pode fazer na tua vida. O propósito, aleluia, que significa ter objetivo, significa ter fidelidade, aleluia, com Deus. Significa que nós temos que ter um desígnio da parte de Deus na nossa vida. Você não percebeu que Deus está mudando toda a tua história? Você não percebeu que Deus está alinhando você a um propósito maior? Será que você não está observando que tudo que está acontecendo na tua vida, aleluia, é para alinhar você naquilo que Deus chamou você para fazer? Então não fique preocupado nos teus olhos, achando que não, porque aqui Moisés, ele teve que passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. As pessoas no primeiro momento, quando vê a primeira luta, amado, quer fugir. Moisés fugiu. Por quê? Porque ele ficou com medo de Faraó. Só que ele tinha sido doutrinado. Ele tinha capacidade de pensar além. E Deus não ia deixar ele sozinho não, por causa do chamado específico daquilo que Deus tinha. Bispo, Moisés tinha um chamado. Ele não tinha tirado a vida de um homem. Ele não tinha feito coisas contrárias. Tinha. Só que ele precisava da aliança daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ou seja, a graça de Deus sobre a vida dele se manifestaria de uma forma sobrenatural. Lá no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia vai relatar, aleluia, que Moisés está lá cuidando dos animais do seu sogro Jetro. Aleluia. E quando ele se posiciona para cuidar, a Bíblia relata que Deus se manifesta numa sarça ardente. Para quê? Para chamar ele. E quando ele chama ele, amado, aleluia, ele se manifesta. E ele diz algo para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, vamos lá comigo. Livro de Êxodo, capítulo 3. A Bíblia relata a respeito disso. Olha isso, capítulo 3, ele diz assim, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ô glória. Moisés, capítulo 3, verso 1. Você abriu aí comigo? É o segundo livro da Bíblia. A Bíblia diz assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, ao monte de Deus. Olha isso, ao monte de Deus, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que lhe saía no meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que importasse, pensou, aleluia, porque esta sarça não se queima. Vou ver, aleluia, isto de perto. Preste bem atenção. Ele olha e ele vê, ele está cuidando dos animais. E quando ele está cuidando dos animais, a Bíblia vai relatar, aleluia, que Deus se manifesta nessa sarça. O anjo de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. O Senhor se demonstra e aparece para ele. E mostra para ele, aleluia, a fidelidade. O que está acontecendo ali? Deus está chamando ele na graça. Deus está chamando a ele uma responsabilidade. Deus está, aleluia, manifestando sobre a vida dele aquilo que Deus tinha sobre ele, amado. Primeira coisa que eu quero falar ao teu coração aqui. A Bíblia relata, aleluia, que ele foi defender um hebreu, não é verdade? Por quê? Porque ele estava, aleluia, ele foi criado pelos egípcios. E quando ele foi defender um hebreu, ele tira a vida, aleluia, de um egípcio. E quando ele se posiciona ali, a primeira coisa que faz, amado, aleluia, é observar e fazer uma coisa errada, não é verdade? Porque quando ele tira a vida, ele está fazendo algo de errado. Mas ele precisava consertar aquilo ali. A segunda coisa que ele faz, aleluia, ele foi interferir numa briga. E quando ele interfere numa briga, uma pessoa conhece ele e revela quem ele é. Deus tem um propósito em todas as coisas. A terceira coisa aqui, ele fugiu para Midian.
Só que em Midian, aleluia, ele defendeu as mulheres, porque as mulheres iam tirar do poço água. E quando todas as vezes que elas chegavam para tirar água do poço, aleluia, os pastores daquele lugar queriam incomodar elas. E ele vai e defende elas. Escuta, sem conhecer. O que eu estou falando aqui para você, talvez você não está me entendendo, mas eu vou parafrasear para você entender. Naquele momento, o que estava dentro dele era maior. Ele era um libertador. Deus estava treinando ele para algo maior. O que eu estou dizendo para você é que Deus está treinando você para algo maior. Então essas lutas que você está enfrentando, não fica com o teu coração achando que não vai acontecer. Perceba que ele estava sendo treinado. Perceba que ele estava sendo chamado por Deus. Quando ele se manifesta ali, amado, aleluia, o próprio Deus se manifesta nele e diz assim lá no verso 4, olha: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Olha isso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Olha isso. Então, peraí, você acha que é assim? Será que você já parou para pensar assim, mas agora eu estou ouvindo a voz de Deus? Não, preste bem atenção. Moisés, ele tinha escolhido então só a voz, que era a voz da graça, a voz do chamado, a voz que estava dentro dele era mais forte do que o próprio Moisés. E quando Deus se manifesta sobre a vida dele, ele já sabia quem era. Ele já sabia que Deus estava falando com ele para o chamado que ele tinha específico da parte de Deus. Lá no verso 5 diz assim, ó: então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Olha isso, tira as sandálias. Deus estava dizendo para ele, ó: deixa tudo lá embaixo. Deixa os seus problemas lá embaixo. Deixa o que você fez lá embaixo. Deixa as suas coisas para trás. Vem nu diante de mim. Vem, aleluia, sem as suas sandálias. As pessoas pensam que é só uma sandália. Não. Deus estava dizendo: eu quero me manifestar em você, Moisés. Deus estava dizendo para ele que tinha algo maior para fazer na vida dele. O que Deus está falando ao teu coração nesta noite é algo muito simples, amado. Que o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, mas para que ele se cumpra, você tem que largar as coisas que ficaram te incomodando lá atrás. As coisas que têm atrapalhado a tua vida, tem manifestado sobre você. Olha assim, olha lá no verso 5, ou melhor, no verso 6, quando ele diz, ó, lá no capítulo Êxodo 3, verso 6, ele diz assim: disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, oh glória, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele sabia quem era Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já experimentou a grandeza de Deus sobre a tua vida? Você já experimentou o propósito de Deus para a tua vida? Você já vivenciou os milagres de Deus na tua vida? Você já viu cura de Deus na tua vida? Você já viu a manifestação de Deus? Você já viu Deus livrando você de situações às vezes até financeiras? Você já viu Deus manifestando na tua família? Você já viu Deus manifestando nos seus filhos? Você já viu Deus manifestando nos seus pais? Então deixa eu dizer uma coisa para você: o propósito de Deus não terminou no meio do caminho porque as pessoas estão dizendo que acabou. Não, por isso que eu estou dizendo para você, eu estou pedindo para Deus o favor dele, eu estou pedindo para Deus, aleluia, a graça dele, porque quando a graça dele chega, ela sustenta a minha vida, ela sustenta a tua vida, ela sustenta um propósito, e esse propósito é na tua história, é na tua vida. Oh, aleluia! Às vezes nós achamos que Deus não vai fazer mais nada na nossa vida, pelo contrário, Deus ele vai fazer muito mais. Vamos lá comigo no verso 10. Abra aí comigo, Êxodo 3, verso 10. Olha aqui que Deus fala para ele. Olha aqui que Deus traz sobre a vida dele. Abra aí comigo. Êxodo 3, verso 10 diz assim, ó: vá, pois, agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha aqui que Deus fala para ele. Deus fala para ele, um homem que tinha feito coisas erradas, um homem que na ótica minha, na tua ótica, nós achamos que Deus não ia fazer. Só que você percebeu que ele veio fazendo coisas e tomando atitudes para, aleluia, porque estava dentro dele já o chamado dele.
O inimigo tentou tirar a vida dele desde o início, desde quando ele era bebê. Talvez essa história está mexendo com você, porque talvez você está passando por situações e a tua vida parece que não sai, parece que desde bebê a tua história tem acontecido situações e você está aí, mas e agora? Sabe por que acontece às vezes? Porque Deus tem propósito. Deus quer fazer você chegar a patamares de excelência. Só que para isso acontecer, Deus quer se manifestar em você, através da graça dele sobre a tua vida, manifestando a grandeza, manifestando o poder, manifestando a autoridade dele sobre você. Não olhe para você achando que Deus não tem o controle sobre você, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus estava treinando Moisés para algo muito maior. Agora preste bem atenção, quando Deus fala para ele no verso 10, vá pois agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu fico imaginando e tentando entender, povo. Eu fico imaginando, tentando entender, aleluia, o que passou na mente daquele homem chamado Moisés naquele momento. Ele deve ter pensado assim, poxa, eu passei por tantas coisas na minha vida, eu passei por tantas dificuldades, agora que eu estou nesse lugar, Deus vem e me chama para libertar o povo de Israel. Sabe por quê, meu querido? Talvez na tua mente você está achando assim, mas por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Porque tem coisa maior para você fazer. Deus tem capacitado você para coisas maiores. Deus tem que manifestar sobre a tua vida coisas muito mais excelentes do que aquilo que você imagina. Então não fica no teu coração achando que Deus não vai fazer na tua vida, porque o propósito de Deus, ele quer cumprir em você. O propósito de Deus quer manifestar na tua vida de uma forma excelente. Deus quer agir na tua vida de uma forma sublime no teu coração. Não acho que Deus não vai fazer na tua vida. Não acho que Deus não vai se manifestar sobre você. Eu fico imaginando, porque ele deve ter tremido aqui na base, como a gente costuma dizer. Ele deve ter passado por algumas dificuldades aqui, porque ele deve ter pensado, mas e agora? O que eu vou fazer? De que maneira eu vou mexer com isso? Aleluias. A graça e o favor de Deus estava sobre a vida dele. A graça e o favor de Deus estava sobre a vida dele. Você já parou para pensar por quantas vezes Deus já tem honrado você? Você já parou para pensar quantas vezes Deus tem se manifestado sobre a tua vida? Você já parou para pensar quantas vezes Deus tem feito aliança com você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Podem tentar até tirar o propósito que Deus tem na sua vida. Só que quem deu o propósito foi Deus. Quem manifestou... Você não está me entendendo. Você não está me entendendo? Quem manifestou o propósito de Deus na tua vida não foi o homem, não foi as pessoas, não foi A, B ou C, não. O que você tem que entender no teu coração, amado, que quem manifestou e quem está manifestando em você é o próprio Deus. Há um propósito da parte de Deus, amado, e ele vai se revelar a você, como ele se revelou a Moisés, como ele trouxe a excelência do propósito de Deus na sua vida, como ele manifestou aqui, ele disse, vá pois agora e eu envio ao faraó para tirar o povo do Egito. Deus sabia que ele seria levantado para fazer a diferença. Só que se ele não fosse fazer a diferença, se ele estivesse lá na terra do Egito, isso poderia acontecer? Não! Então ele precisava sair de lá primeiro, só que ele saiu de lá sabendo tudo que o povo do Egito fazia. Uau! Ele sabia, ele foi treinado lá, ele sabia o pensamento do faraó, ele sabia como eles se manifestavam. Deus é estrategista em todas as áreas. Deus sabe muito bem, por isso que eu digo que a graça dele nos basta. O favor de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Aí Moisés fala para Deus assim, Moisés, porém, respondeu a Deus no verso 11, olha isso, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar as israelitas do Egito? Ele faz uma pergunta. Ele pergunta para Deus, Deus, mas quem sou eu? Parece que vejo você perguntando para Deus, Deus, e agora? Deus, eu, por quê? Deus, para! Entenda que Deus tem um propósito e Ele vai cumprir na tua vida. Porque se você está com uma intenção no teu coração, Deus tem coisa maior para fazer na tua vida. Deus tem algo maior para trazer a excelência dele sobre você. E quando você tem o teu coração voltado para Deus, a manifestação de Deus pode agir na tua vida de uma forma sobrenatural. Então entenda, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Lá no verso 12, eu acho tão interessante, vamos lá comigo.
no capítulo 3, no verso 12, olha o que está escrito aqui, aleluia. Deus afirmou: eu estarei com você. Uau! Deus não estava brincando com Moisés, nem Moisés estava brincando de ser crente. Olha que coisa linda. Deus vai para ele e fala assim, olha, aleluia, Deus afirmou: eu estarei com você. O que Deus está falando para você? Levanta a tua cabeça. Para de achar que é só você que tem problema. Para de achar que você tem que ficar escondido. Para de achar que você tem que ficar isolado. Para de achar que você não vai vencer. Para de achar o que as pessoas estão dizendo que você vai ser. Entenda que tem um propósito de Deus. Eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou e quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ou seja, Deus estava falando para ele: vocês vão, mas vocês vão voltar, e neste monte vocês vão me adorar por tudo aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que eu faço, pelos milagres, pelo poder, pela autoridade. Sabe, amado, muitas das vezes nós temos que entender que nós somos escolhidos. Nós temos que entender no nosso coração que a nossa vida, ela está debaixo da autoridade do Senhor. Nós temos que entender que o favor de Deus está sobre nós. Nós temos que entender que nós precisamos da graça de Deus sobre nós. Nós temos que entender que a nossa mente não pode estar, aleluia, pensando ao contrário daquilo que Deus nos chamou, porque o propósito de Deus, ele vai cumprir na nossa vida. Aleluia, pode até tentar tirar, podem olhar para você e tentar tirar de você, aleluia, aquilo que Deus tinha. Eu costumo dizer assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu acho que você não me entendeu. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então entenda algo, eu posso coisas maiores na minha vida. Eu posso, amado, se eu entender quem eu sou. Eu posso entender que eu posso mais na presença de Deus, amado. Eu posso mais ter o brilho. Eu posso ter mais a capacidade. Eu posso ter mais a autoridade de Deus na minha vida. Então não vai ser, aleluia, alguém que vai dizer: ah não, você não vai conseguir, não. Ei, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se alguém olhar para mim e dizer assim para mim: ah, mas olha, você não vai vencer, a primeira coisa que eu faço é repreender isso, porque eu já sou mais que vencedor através da palavra. Eu tenho que trazer à existência as coisas assim como se já são na minha vida. Eu tenho que parar com ficar olhando a situação e achando que as coisas realmente vão acontecer. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu profiro, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que sai dos meus lábios, amado, tem que ser coisas de bênção. Eu estava falando agora há pouco aqui, aleluias, de uma fonte só não pode jorrar duas águas. Então não adianta você ficar dentro do teu espírito: ah, olha, hoje eu sou crente, glória a Deus, aleluias, amanhã eu estou falando palavrão, ou amanhã eu estou fazendo coisas erradas, ou amanhã eu estou fazendo coisas que não convém do altar de Deus, amado. Deus, ele se revela aos seus. Deus é santo, e importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. É por isso que nós temos que ter essa comunhão, amado. Porém, aleluia, qual é a intenção do seu coração perante Deus? Qual é a intenção que você tem no teu coração? Ah, mas a intenção do meu coração é ganhar dinheiro. Desculpa, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a intenção do teu coração tem que ser, aleluia, primeiro em alicerçar a tua história, a tua vida. Deus aqui, Moisés aqui está sozinho. Moisés não tinha ninguém. Moisés não sabia o que fazer. Ele começa a falar para Deus: Deus, mas olha, eu não sei falar muito bem. Deus falou: olha, eu vou colocar alguém do teu lado. Eu vou colocar alguém para falar, mas é com você o meu particular. O que eu quero dizer para você, amado, que Deus tem um particular com você. Talvez você não tenha um propósito para pregar a palavra como eu estou ministrando aqui. Talvez você não tenha um propósito para pregar para nações. Talvez você não tenha um propósito, talvez para fazer isso ou para fazer aquilo na igreja. Talvez não é o seu propósito. Mas às vezes o teu propósito é somente ajudar em alguma coisa. É desenvolver aquilo que Deus chamou você para desenvolver. Você acha que essas coisas estão acontecendo naturalmente? Por quê? Porque Deus está olhando para você e fazendo você entender que você tem que ter propósitos na tua vida. De entender que Deus está manifestando em você muito mais além do que aquilo que você imagina. Moisés,
E já estava dentro dele uma liderança. Ele já tinha algo dentro dele maior. Quando eu descobri, amado, que Deus ele quer fazer na minha vida, aleluia, ninguém pode parar. O que você tem que entender é você descobrir o que Deus quer para você. Não adianta você ficar fazendo as coisas simplesmente por fazer. Tem gente que está querendo fazer por fazer. Descubra o que Deus quer fazer na tua vida. Manifesta aquilo que Deus tem sobre você. Por isso que quando Paulo, lá em Coríntios, ele fala, aleluia, ele diz assim, ó, no verso 10, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz assim, ó, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então a graça de Deus é a que nos sustenta, a graça de Deus é a que se manifesta, a graça de Deus é que traz o favor de Deus sobre nós. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 verso 10 nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque que biblicamente o Senhor fala através da boca de Paulo para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus? Porque Deus sabia que chegaria um dia que nós iríamos precisar dessa graça de Deus. Deus sabia que nós precisávamos, aleluia, de estabelecer aquilo que Deus tem sobre nós. Então Moisés ele já tinha uma liderança dentro dele. Moisés ele já tinha isso dentro dele. Moisés já tinha dentro do coração. Moisés já sabia o que era necessário para ele. Se você olhar, Moisés ele foi uma pessoa que ele foi rejeitado. Moisés ele teve atitudes ruins. Ele não se encaixava às vezes em situações ou em lugares como ele não se encaixou lá no meio dos egípcios. Porque a primeira luta que ele viu lá no povo hebreu, ele já ficou irado. Então ele não se encaixava lá. Só que ele era um líder que Deus chamou para liderar um povo, para estar na frente de um trabalho, para desenvolver o que Deus chamou a ele para fazer, amado. Então Deus ia provocar uma situação. O que eu estou dizendo para você, tem pessoas que Deus está provocando uma situação para que ela possa entender o propósito de Deus na vida dele. Sabe de uma coisa? Pare de você se sentir inferior às outras pessoas. Para dentro do teu coração de ficar se sentindo, sabe, um Zé Ninguém. Para que na tua mente, amado, você fica assim, por que a vida só dá certo para A, só dá certo para B? Não, a vida ela dá certo para todos nós. O problema é nós entendermos qual é o propósito que Deus nos chamou. Se Deus chamou você para fazer coisas maiores, glória a Deus por isso. Não para no meio do caminho, continua fazendo. Se Deus chamou, aleluia, você para desenvolver algo maior, amado, talvez você não tenha um chamado para desenvolver algo maior, mas às vezes Deus chamou você para cuidar da sua família, então cuida da sua família. Tem um monte de gente agora que eu percebo, que querem fazer, aleluia, agora eu vou fazer live, agora eu vou pregar, agora eu vou fazer, aleluia, mas com que estrutura? Sabe, às vezes precisamos entender, amado, que nós temos que louvar a Deus, engrandecer a Deus e crescer naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu levei mais de 30 anos para chegar onde eu cheguei. Tem pessoas que estão chegando agora e já querem entrar na carona. Costumo dizer que as pessoas querem entrar dentro do ônibus, abrir a janela e ainda pegar o ventinho. Ei, sabe, eu tive que comer com colher. E muitas das vezes nem com colher, porque não tinha. Oh, você não está me entendendo? Não adianta você querer o que está sobre a vida das pessoas. Queira o que está sobre a tua vida. Entenda que Deus tem um propósito para você. Entenda que o favor de Deus, sabe? Para de carregar complexo de inferioridade. Mas fulano está aqui, Beltrano está assado. Olha, eu conheço pessoas e eu posso dizer isso. Eu conheço pessoas que hoje estão em patamares de excelência. Sabe, até louvando a Deus, engrandecendo a Deus, sabe por quê? Porque nunca se esqueceu das promessas de Deus, e pelo contrário, mesmo nessa situação que está enfrentando, estão sendo fiéis com Deus, estão no comportamento com Deus, estão na posição com Deus. Quando eu estou falando sendo fiéis, eu não estou dizendo de pessoas ficar pregando para os 4 cantos da terra, não é isso, é tendo a fidelidade com Deus, ouvindo a voz de Deus e dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu haja? Venha, Senhor, com o seu favor. Venha, Senhor, com a sua graça sobre mim. Aleluias. Deus, Ele é muito maior do que todas essas lutas, amado. Deus, Ele é muito maior do que essas batalhas. Deus te deu, aleluias, alguns talentos. E esses talentos não é para jogar fora.
Esses talentos é para construir algo maior. Esses talentos eu vejo pessoas, aleluia, fazendo coisas que são impressionantes, coisas até que as pessoas nunca fizeram, mas estão aí aprendendo, desenvolvendo, correndo atrás. Talvez você tenha algo novo dentro de você e você está há muito tempo que nem às vezes as pessoas chegam para mim: ah, bispo, eu gostaria de fazer tal coisa. Então por que não faz? Por que não corre atrás? Por que não desenvolve isso? Sabe, se você tem o dom de ser, sei lá, vamos dar um exemplo, uma cabeleireira, vai ser a melhor cabeleireira, vai fazer curso. Ah, se você sabe fazer comida, vai aprender, vai fazer curso. Ah, vai começar a vender isso, vai vender aquilo, aleluia. Não fique preocupado achando que as coisas não vão acontecer, você vai aprendendo de acordo com a sua aptidão naquilo que Deus chamou você para fazer. Não está dando de um jeito, começa a dar de outro, começa a desenvolver de outro. Aleluias. O nosso amigo lá, o Rodrigão, está lá na Bahia. Lá na Bahia não tem nada a ver com São Paulo, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo, como é que chama aquilo lá? Queijo mineiro. Tem alguma coisa a ver? Não! O que eu estou dizendo é o seguinte: descubra o que Deus tem sobre a tua vida. Descubra aquilo que Deus tem sobre você. Não pode parar no meio do caminho achando que Deus não vai fazer. Deixa eu dizer, através disso, Deus pode até não fazer nada na vida dele, mas ele vai começar a descobrir outras coisas que Deus vai dar a capacidade para ele. O que eu quero dizer é que quando um homem tem a graça dele sobre a vida dele, amado, aleluia, ninguém pode impedir. Quando tem uma família unida, quando o Rodrigo está junto com a Luciana, que são marido e mulher, estão unidos ali orando, buscando a Deus, buscando a provisão de Deus, buscando o milagre de Deus, buscando a intimidade com Deus, Deus se manifesta na vida dele e traz a excelência. O favor de Deus chega, amado, e vou dizer mais para você: o favor de Deus vai chegar na tua vida de uma maneira sobrenatural. Quando Deus fala aqui, aleluia, com Moisés, lá no capítulo 3, no verso 12, nós lemos lá, ele disse o que? Deus firmou, oh glória, Deus firmou uma aliança com Moisés. Deus firmou uma aliança com Moisés. Lógico, depois, se você quiser meditar, no livro de Êxodo, vem as lutas, vem as pragas, vem as dificuldades, vem tudo que Deus permitiu na vida de Moisés. Mas Deus cumpriu a palavra que ele tinha determinado. Preste bem atenção, lá no Egito ele não tinha nada, ele não tinha condições, ele não desenvolvia nada. Aqui Deus fez ele criar e manifestar e ser um grande líder na mão daqueles homens que estavam ali. Ele começou a designar e fazer diferença na vida daqueles homens. O que eu quero dizer para você, amado, que você pode crescer muito mais do que aquilo que você está imaginando. Talvez você não está olhando, se você, sei lá, se você é músico, se você é uma pessoa que, sei lá, lida com carro, está dirigindo Uber, para de murmurar, para de questionar. Deus está muito presente na tua vida, Deus está com o favor dele sobre você. Você vai acontecer milagres, vai acontecer poder. Esses próximos 6 meses Deus vai fazer algo sobrenatural. As pessoas estão dizendo não vai dar, mas eu não tenho isso nos meus lábios. O que eu tenho é que o favor de Deus está sobre a nossa vida, a graça dele está sobre nós, e nós vamos vencer todas as batalhas que Deus permite nós passarmos. Ainda não terminou o ano não. As pessoas estão dizendo, mas eu não consigo. Eu estou dizendo para você, eu vou dizer aqui como em 1 Coríntios 15 verso 10 diz assim, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Ei, quando a graça de Deus está comigo, eu vou vencer todas as batalhas. Quando a graça de Deus está conosco, nós vamos vivenciar o melhor de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida, a grandeza dele sobre nós. Moisés se tornou um grande líder para libertar o povo de Israel. Passou por dificuldades? Lógico que passou. Passou por humilhação? Sim, porque ele deve ter escutado um monte. Coisas que as pessoas viviam reclamando, questionando. Mas espera aí. Se Deus chamou nós como líderes, quando eu estou falando líderes, eu não estou falando líder de igreja, eu não estou falando disso. O que eu estou falando líder, aleluia, para você administrar a sua casa, para você administrar os seus problemas.
Deus já te deu capacidade. A Bíblia diz, amado, lá em Gênesis, aleluia, que quando o Senhor fez o homem, Ele disse, domine o homem sobre todas as coisas. Então você tem que parar um pouquinho e pensar e administrar tudo isso. Dominar todas as coisas, amado. Administrar, está com dificuldade, procura outros meios. Levanta a tua cabeça e entenda que Deus vai fazer o milagre. Entenda que Deus pode fazer na tua vida muito mais além do que aquilo que você pede. Ah, bispo, eu não estou aguentando mais. Então é você que eu quero orar. Ah, bispo, olha, a minha história não dá mais. Eu vim hoje aqui como profeta para dizer para você que o favor de Deus vai te alcançar, que a graça de Deus vai te alcançar, que o poder de Deus vai te alcançar. Se você está aí do outro lado, e você precisa entregar a tua vida ao Senhor, e você precisa se render aos pés do Senhor, e dizer, Deus, muda a minha história, muda a história da minha família, muda a história da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Talvez os teus filhos estão envolvidos com coisas que não convêm no altar de Deus. Talvez você, nessa situação, ficou desempregado e não sabe como agir. Então você vai orar comigo e você vai pedir o favor de Deus sobre a tua vida e o milagre vai chegar. Talvez você está olhando para você e está dizendo, bispo, como é que eu vou fazer? Eu estou dizendo para você, a graça de Deus vai lhe alcançar. Aleluias. Vamos orar comigo. Se você quer entregar a sua vida nessa noite, se você quer entregar o teu ser nessa noite, eu recebi algumas mensagens essa semana de pessoas que se entregaram ao Senhor. Oh, glória! O céu está em festa por causa dessas vidas, por causa dessas pessoas. Deus nunca coloca você para assistir uma ministração se Deus não tem um milagre para fazer na tua vida. Entenda, Deus se manifestou na vida de Moisés numa sarça ardente. Deus chamou ele e falou para ele, tira a sandália. Deus está falando para você, tira tudo aquilo que está pesando sobre os seus ombros, meu querido. Tira tudo que está te atrapalhando, tira tudo que está envolvendo você, talvez em situações que não convém do altar de Deus. Entrega a tua vida nessa noite. Entrega o teu ser, entrega o teu coração, entrega a tua história. Abaixa a sua fronte, vamos orar. Se você está aí junto comigo e você ainda não fez essa oração, Romanos diz que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Confessar o Senhor como Senhor na nossa vida. Se você está aí, nós vamos orar com você. Escreve aí, olha, eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando o meu ser nesse momento. Porque depois nós vamos estar intercedendo por você. Abaixa aí a sua fronte. Fecha os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, no nome de Jesus, pelo teu Espírito, pelo teu poder e pela tua autoridade. Cuida, Senhor, no nome de Jesus, do teu Filho que entregou a sua vida. Senhor, que nesta noite teu Espírito possa fazer além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Manifesta a tua graça sobre ele, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida para nunca mais apagar. Porque a partir de hoje, Pai, ele é uma nova criatura. Senhor, eu quero clamar também por essas pessoas que estão enfermas. Eu quero clamar, Senhor amado, por essas pessoas que estão nos hospitais. Eu quero clamar por essas pessoas, ó Pai, que precisam de uma libertação. Eu quero clamar por essas pessoas, Pai, que estão, ó Senhor, em nome de Jesus, que estão desempregados e precisam de uma porta de emprego. Eu quero clamar por essas pessoas, Pai, e declarar, ó Pai, o favor do Senhor. Aleluias, a graça do Senhor, a autoridade do Senhor sobre elas, Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que traz a existência, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida deles, Pai, que eles vão ter um mês abençoado, uma semana profética, uma semana de autoridade, uma semana de manancial, Pai, na vida deles, no nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, porque eu confio na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Se você fez essa oração, receba da parte de Deus aí uma semana profética, uma semana abençoada. Se você está do lado do seu irmão aí, da sua irmã, dá um sorrisinho para ele, isso. Dá esse sorriso, diga para ele, olha, a graça do Senhor me basta. E eu vou viver a alegria do Senhor no meu coração. Amém? Você vai viver a graça do Senhor sobre a tua vida.
no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga amém. Deus te abençoe. Uma semana de sucesso, uma semana abençoada na tua história. Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estabeleça todos os princípios no nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti.